fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos usar aqui apenas 3 versículos, Lucas 15, acho que 4, do Lucas 1, do verso 15 ao 18. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Amém? Vamos ler o versículo 17. E ele irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Senhor, nós queremos manter a Tua palavra aberta, que o Senhor fale conosco através dessa história tão linda de João o Batista, o batizador, primo de Jesus, no Evangelho de Lucas. Que o Senhor edifique o nosso coração, sacie a nossa alma, fortaleça o nosso espírito e saiamos daqui edificados pela Tua palavra ao término desta reunião. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Eu queria só conhecer hoje à noite as pessoas que nos visitam, embora eu já as cumprimentei no início do culto, antes do culto, mas eu queria só conhecer os irmãos que estão nos visitando pela primeira e segunda vez, né? Nós temos aqui uma família lá que nós conhecemos no tênis clube, né? A irmã, eu esqueci seu nome. Maria Tereza está aqui nos visitando com uma amiga, o nome dela? Roseli e Kathleen. Ok, sejam bem-vindas, prazer tê-las aqui conosco. Depois a igreja no final dê um abraço e venha saudá-las com a graça do Senhor Jesus, tá bom? Nós temos aqui um casal que já é de casa, né? São os pais da Ana, irmão Luiz, sua esposa, e a sogra e a mamãe que está ali. Prazer revê-los. Deus abençoe. Ana está bem? Ana está bem, graças a Deus. O Luiz também, o seu filho está bem. Está fora do Brasil, não é ele? Ok, mas Deus os abençoe e os fortaleça. E temos um casal também aqui, o nome do irmão? É seu irmão, tá. Sérgio, Marjorie e Sérgio, sejam bem-vindos. Prazer tê-los aqui conosco, tá bom? Vamos ouvir a palavra do Senhor neste momento. Na semana passada nós fizemos um arcabouço do Evangelho de Lucas. Quem estava à noite, nós comentamos sobre a riqueza e a profundidade que o evangelista Lucas traz em seu evangelho de contribuição. Na verdade, o evangelho de Lucas é o maior evangelho em termos de versículos. Ele tem 24 capítulos, né? Porém, nós temos 28 em Mateus, mas a quantidade de versículos que nós temos em Lucas supera a quantidade de versículos que temos em Mateus. Mas Lucas se inspirou muito no Evangelho de Marcos, um evangelho muito sucinto, um evangelho muito curto, objetivo, foi escrito para os romanos. Lucas era grego, era o único autor do Novo Testamento que era grego, ele não era judeu. E ele escreve sobre uma perspectiva grega, né, do mundo daquela época, que Jesus é o Filho do Homem. Ele vem a falar muito sobre a humanidade de Jesus. A grande riqueza do seu evangelho, logo no início, nos primeiros capítulos, nós vamos ouvir, é sobre o nascimento do seu primo de Jesus, João, que nós chamamos muito de João Batista, mas Batista não é sobrenome. Algumas Bíblias, até em inglês, nós temos João o Batista, João o Batizador. Né? Na própria língua espanhola, nós vamos ter João o Batista. Mas em português nós temos, né? Até ficou algo assim já convencional, João Batista, como se ele fosse o sobrenome Batista.
Mas, na verdade, não é esse o sobrenome de João Batista, né? De João, o primo de Jesus. Era o título pelo qual ele tinha no seu ministério de batizar e preparar os homens para receberem o Messias. Então, nós vamos encontrar realmente, inclusive, se você pegar o seu título aí no capítulo 3, pelo menos na minha Bíblia, eu tenho a pregação de João Batista. No capítulo 3, a pregação de João Batista. Mas ele não é Batista, é João o Batista. É João o Batizador. Tá? Então, são curiosidades, porque a gente fala muito João Batista, mas ele não é esse o seu nome. Outro grande aspecto aqui é que se você quiser saber detalhes do nascimento de Jesus, de como Maria ficou grávida, de como Isabel, sua prima, ficou grávida de João Batista, você tem que ler necessariamente Lucas, porque Marcos e Mateus e João não falam sobre isso. Apenas Lucas cita esses detalhes. E cá entre nós, viu, irmãos? Eu estou aqui no meio de muitas mulheres. É difícil tirar segredo de uma mulher. Como é que Lucas sabe tantos detalhes do que o anjo Gabriel falou a Maria? Como é que ele sabe de tantos detalhes do que o anjo Gabriel falou a Zacarias? Como é que ele sabe tantos detalhes do encontro de Maria com Isabel? É porque ele conheceu Maria, ele conviveu com Maria em algumas viagens missionárias de Paulo, nós já comentamos, Maria estava presente. E nessas viagens missionárias e até mesmo nessa conjuntura da igreja primitiva, Lucas teve acesso a essas pessoas. Veja que no capítulo 1, no verso de número 1, veja que introdução. Eu fico encantado, né? Eu sou da área de história, tenho formação em história. Mas quando você olha no verso 1 ao verso 4, o detalhe dele, ele não foi escrever o seu livro da cabeça dele. Ele não escreveu esse livro dos achômetros. Ele foi atrás das testemunhas oculares. Sabe o que é isso? Que viram. Ele foi atrás das testemunhas auriculares, que ouviram, que viram, que andaram com Cristo. Veja o capítulo 1, verso 1, vamos ler? Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, veja, muitos. Muita coisa foi escrita. Muitos evangelhos foram escritos. Por que nós só temos 4 evangelhos? De vez em quando, essas revistas semanais aqui no Brasil e no mundo, elas são sensacionalistas. Elas gostam de se aproveitar desses livros que não foram aprovados pelo cânon da igreja. E começam a trazer relatos, olha, há uma história acerca de Jesus sobre isso. Há uma história acerca de Jesus, de um caso com Maria Madalena. Imagine. Mas esses evangelhos, que não eram inspirados por Deus, que foram escritos, não batiam os relatos com as testemunhas. O que Lucas faz? Diante de um universo de tanto material escrito, ele vai sondar e buscar trazer um relato a partir de um consenso de veracidade à luz das testemunhas. Por isso que ele diz, muitos empreenderam uma narração coordenada dos fatos. Verso 2, conforme nos transmitiram o que desde o princípio, vamos marcar aí, foram deles o quê? Testemunhas oculares e ministros da palavra. Olha aí as testemunhas oculares, as que viram. As que viram. Além disso, ele diz, igualmente a mim me pareceu bem, depois, olha como ele era meticuloso. Vamos? Acurada investigação. Então, ele não era uma pessoa insensata que escrevia algo, como muitos jornalistas hoje escrevem, e muitos autores de livros escrevem. Tem muitos livros aí escritos que não fazem sucesso em nada. Mas tem livros que foram escritos e levaram, às vezes, décadas para serem feitos. Às vezes tem autores que só têm um livro, morreu, mas aquele livro foi aquele livro, porque foi fruto de uma acurada investigação. Então nós precisamos ter esse cuidado ao ler o Evangelho de Lucas, examinar, observar,
Não se lê a Bíblia de imediato, né? Inclusive, tem muitas pessoas que querem entender a palavra na primeira leitura. Quantos de nós aqui estudamos a Bíblia e começamos a ler e não entendemos nada? Eu sou um deles. Eu lembro que eu li o livro de Atos, eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu não entendia alguns termos, circuncisão, incircuncisão, gentil. E eu fui fazer uma acurada investigação. Eu fui observar com afinco, com cuidado, o que é aquele termo, observando. E foi isso que Lucas fez. Verso número 3, acurada investigação de tudo, desde a sua origem. Dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então, eu quero chamar a atenção, uma acurada investigação. Desde a sua origem. Pois bem, foi tão desde a origem que ele foi buscar na gravidez de Isabel. Ele foi buscar na gravidez de Maria. Ele foi buscar nos pais de João, o Batista. E vai trazer um relato desde a origem até a morte, ressurreição e ascensão, e ainda os 35 primeiros anos da igreja primitiva. Então eu quero desafiar você a fazer essa acurada investigação. Outra curiosidade é o verso 4. Ele diz, ele está escrevendo para Teófilo. Tudo leva a crer que esse Teófilo era um homem de uma família egressa, de uma família rica, abastada. E ele escreve até com a expressão que se usava muito naquela época para os imperadores. Quando Paulo esteve diante de governadores, ele usou essa expressão, excelentíssimo, governador Félix. E ele traz aqui, o próprio Lucas, a menção desse Teófilo, uma exposição em ordem. Há quem diga que foi esse Teófilo, a família, que pagou os estudos de Paulo, de Lucas, para ser médico. E o texto diz no verso 4, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Veja que ele escreveu esse evangelho, esse livro, para fundamentar em Teófilo. E até hoje, nós, as nossas vidas, uma boa base bíblica acerca da obra, da vida e do ministério de Jesus. Ele fez uma acurada investigação. E a partir disso ele vem a falar dos pais de João Batista. Vejam comigo no verso 5 até o 7, os pais de João, Zacarias e Isabel. É interessante que ele cita detalhes do tempo, ele cita detalhes da época, ele dá nomes aos governadores, aos imperadores que governavam naquela época. Veja, por exemplo, no verso 5, ele diz, nos dias de Herodes, o rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e a sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Antes de falar especificamente de João Batista, eu queria trazer uma problematização. Parece que o anjo chegou muito atrasado na casa de Isabel. Parece que o anjo chegou muito adiantado na casa de Maria. Porque Maria era uma menina, jovem. Alguns historiadores dizem que ela tinha talvez 15, 16 anos, quando ficou grávida. Mas Isabel já era uma mulher avançada em idade. Então, às vezes, o mesmo anjo, Gabriel, que vai à casa de Zacarias, falar com Zacarias no templo, que a sua esposa vai ficar grávida, é o mesmo anjo que vai visitar uma jovem de aproximadamente 16 anos. Embora o texto não diz a idade, eu estou falando de textos paralelos. Né? Não importa aqui a idade, ela era muito jovem. Mas Isabel era uma mulher muito avançada em idade. Era até estéril. No verso de número 6, verso número 7, ela era estéril e eram avançados em dias. Cuidado que às vezes nós podemos questionar Deus por que ele chega atrasado. Mas essa passagem me incomoda porque Deus manda o mesmo anjo para uma mulher já avançada em idade e o mesmo anjo para uma mulher jovem ficar grávida. Então não questionemos a Deus.
Não venhamos argumentar com Deus em relação a essas questões. O anjo apareceu e ele chega aparentemente atrasado numa casa e adiantado na outra. Até Maria, ao ser abordada pelo anjo, diz: mas como é que eu vou ficar grávida? E o próprio anjo diz: virá sobre ti o poder do Espírito Santo, e o ente que há de ser formado em ti será chamado Filho de Deus, e o Espírito de Deus virá sobre ti. Ela não tinha nem casado com José, não teve relações sexuais para até mesmo engravidar, mas foi algo sobrenatural. O mesmo anjo chega numa casa de uma mulher já idosa. O mesmo anjo na casa de uma jovem. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que chega quando nós, muitas vezes, nem estamos esperando, ou até já estamos desfalecidos do tempo, da profecia que não se cumpriu. Mas Deus cumpriu a palavra profética de que o Messias viria, e veio, e preparou um precursor chamado João o Batista. Bem, agora, no versículo de número 12, quando o anjo se revelou a Zacarias, Zacarias diz no verso 12 que ele turbou-se e apoderou-se dele o temor. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Que lindo, né? O anjo já deu o nome do bebê, que ainda há de ser formado, que ainda há de nascer. Gosto muito de olhar para as Escrituras Sagradas e ver no livro de Jeremias uma das frases que eu até choro quando eu leio. Antes de eu te formar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Deus já te conhecia. Antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia na eternidade. É tão maravilhoso compreender esses mistérios de Deus, porque o apóstolo João diz que Jesus morreu por nós antes da fundação do mundo. Olha que interessante, antes da fundação do mundo, mas ele não morreu 2000 anos atrás, mas antes da fundação do mundo, esse mundo visível que nós vivemos, que habitamos, Deus já habitava na eternidade. E na mente de Deus, ele já tinha projetado a Maria Olímpia, ele já tinha projetado a Olga, ele já tinha projetado a Márcia, ele já tinha projetado a irmã Zezé, carinhosamente Zezé, Maria José. Né? Deus já nos tinha projetado, por isso que Paulo diz em Efésios, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, ele nos elegeu, ele nos predestinou, ele nos justificou antes da fundação do mundo. Amém, queridos? Nós iremos um dia morrer e nós sairemos desse mundo finito e entraremos na eternidade. E a eternidade é algo que eu não estive lá ainda. Né? Eu tenho a vida eterna e você tem. Eu não estive lá. Tem gente que vem perguntar aos pastores, né? Hoje é o dia do pastor, e pastor é muito abordado. Alguém já perguntou: pastor, lá no céu tem cachorro? Eu nunca fui. Eu não conheço lá. Tem gato, tem passarinho? Eu não fui. Né? Eu acho que tem coisas muito maiores e melhores, mas com certeza essas coisas dizem respeito à terra, a essa criação. Agora, imaginemos algo muito simples no Apocalipse, que Deus, naquele dia, quando nós entrarmos na eternidade e Ele vier e restaurar todas as coisas, o apóstolo João diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Não será mais céu e nem terra, será um novo lugar, uma nova dimensão. Sabe por quê? Porque céu é onde Deus habita. Terra é a esfera dos homens. E naquele dia, um dos últimos versículos do Apocalipse: eis a morada de Deus com os homens. E é isso que nós anelamos e desejamos. Deus virá e habitará conosco aqui na terra. Bem, eu não sei se vai ser bem na terra, se é uma incógnita. Existem teólogos que não creem que nós teremos o milênio. Tem outros que creem que nós já seremos arrebatados, glorificados e passaremos para a eternidade. São as reticências da teologia que nós não temos as respostas prontas e completas. São reticências, são possíveis conjecturas, mas de uma coisa sabemos: Deus habitará com os homens para sempre. Então, avançando aqui o texto, ele diz: a tua mulher te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Uma outra curiosidade, já pelo nome: cuidado com o nome que você põe no seu bebê, nos seus filhos,
nos seus netos. Estou olhando aqui para jovens que daqui a alguns anos vão casar, os adolescentes que um dia vão se tornar jovens, vão terminar as universidades, os cursos, para depois casar. Né? Depois tem que pagar as contas, ninguém vai casar com 17, 18 anos. Eu sou partidário que tem que casar, tem que ter um emprego, tem que ter alguma coisa promissora, né? Para o sogro e a sogra dizer assim, vou encaminhar. Está encaminhado. Né? Hoje em dia, meus queridos, eu abro um parênteses e um desabafo. Sabe quem está sustentando muitas casas? As esposas. É triste. Graças a Deus pelas mulheres que trabalham, pelas mulheres que estão ali somando, contribuindo na receita, junto à sua casa, à sua despensa. Porém, Deus chamou os homens também para serem os provedores, acima de tudo. Eu acho tremendo ver quantas mulheres sustentam a sua casa e os maridos também. Eles não trabalham, mas eles cozinham. Eu conheço maridos que cozinham melhores que as esposas. Fazem uma boa faxina. Deixam uma pia clean. Sabe o que é uma pia clean? Uma cozinha clean, sem cheiro de gordura? Eu conheço homens. Então, há uma parceria. Há uma parceria. Hoje é ela que está trabalhando, mas é ele que também está trabalhando. Para que trabalho mais difícil do que uma cozinha? Do que uma casa? Vai fazer faxina, para você ver. E vai fazer faxina com 60 anos. Porque com 20 é tranquilo. Né? Tranquilo, a gente está ali, a coluna se curva facilmente. Vai com 60. E aí eu quero chamar a atenção que a Bíblia dá muito cuidado aos nomes. Vou abrir um parênteses aqui. Quando Raquel estava grávida e ela estava em Belém, nós vamos agora em Israel e nós vamos entrar na cidade de Belém. Na entrada da cidade de Belém tem uma capela, onde ali estão os ossos, os restos mortais de Raquel. Raquel morreu e foi sepultada ali em Belém. Foi quando ela deu à luz a Benjamim. Foi uma gravidez difícil, uma gravidez de alto risco. E quando o filho nasce, é muito interessante que ela dá o nome ao filho. Ela diz, esse menino vai se chamar Benoni. E Benoni, em hebraico, quer dizer filho das minhas dores. Deixa eu olhar aqui. Qual o nome do seu filho? Filho das minhas dores. Como é o seu nome? Filho das minhas dores. Não, de imediato Jacó se levanta e diz, não, esse menino vai se chamar Benjamim, filho da minha mão direita, da minha autoridade. E o seu nome já é alterado ali na hora que Raquel dá à luz, e é muita tristeza porque ela morre em Belém. E essa passagem é muito bonita porque foi em Belém que o nosso Salvador nasceu. Mas foi em Jerusalém que ele morreu. Mas a morte dele gerou-nos vida. Aleluia. Ele morre, mas ele nos dá a vida. E Belém, para quem não sabe, se chama padaria de Deus. Bethlehem, que quer dizer casa de Bet e pão. Casa do pão. E Belém é a casa do pão. E foi no pão em Belém que o pão da vida nasceu. O alimento, o maná celestial que veio para nos saciar. Então, fecha parênteses. Qual é o seu nome? O ano passado, nós trabalhamos aqui os filhos de Oséias. Meu Deus do céu. E eu só vou lembrar que os irmãos faziam assim um radar pastoral. Quem estava aqui o ano passado, de manhã, eu preguei sobre Oséias. Oséias teve 3 filhos. E os nomes dos filhos de Oséias, pelo amor de Deus, não batiza as crianças com esse nome. Mas o nome de cada criança era uma sentença de juízo de Deus. Qual é o teu nome? Desfavorecida. O que é isso? Israel não tem o meu favor e a minha graça. Qual é o teu nome? Juízo de Deus, que Deus vai trazer juízo. E aí Deus começa a trazer alguns nomes para que esses nomes fossem atos proféticos, para que as pessoas olhassem para as crianças de Oséias e entendessem, Deus está nos corrigindo. Bem, é o único caso que eu conheço, mas os demais, se você vai observar com cuidado, nomes que foram dados intempestivamente, sem atenção, foi um desastre. Nós, professores, por exemplo, quando eu vou fazer chamada dos alunos, eu conheço algumas alunas que dizem assim, professor, por favor, não chame esse nome. Não chame esse nome. Né? Por quê? São nomes que elas rejeitam pela própria origem e a
a etimologia da palavra do que se quer dizer com o nome. Valorize esse preceito bíblico do cuidado dos nomes que vamos dar aos nossos filhos. Tá bom? É uma curiosidade. Bem, vamos falar agora de João Batista. E aqui nós temos 5 pontos sobre esta criança, este menino, que vai ser o precursor do ministério do Messias. Primeiro, é um homem grande aos olhos de Deus. Veja o verso 15. É o evangelista Lucas que diz: ele será grande diante do Senhor. Verso 15, a parte A. Ele será grande. E aqui eu trago uma primeira consideração. Um homem grande aos olhos de Deus. Na sua opinião, o que é um homem grande? Na sua opinião, o que é um grande homem de Deus? É um homem que usa ternos italianos? É um homem que fala um português correto, sem nenhuma falha na gramática portuguesa? O que é um grande homem de Deus? É um homem que tem vários recursos, várias posses, um grande patrimônio? É um homem que faz grandes conquistas materiais, grandes conquistas imperiais, como Alexandre o Grande? O que é grande? Bem, na perspectiva de Jesus, João o Batista foi o maior profeta de todos os profetas do Velho Testamento. Se os judeus consideravam Elias, Isaías, o grande profeta messiânico, Jesus disse que ali estava um homem maior que todos os profetas. Lá em Mateus capítulo 11, Jesus referenda João o Batista como grande profeta. Um grande homem. A sua ousadia. Há quem diga que João Batista cresceu numa comunidade de essênios. Ele era descendente de uma tribo, a tribo de Levi. Se você voltar para o versículo 5, o seu pai e a sua mãe eram do turno de Abias, que eram levitas, sacerdotes, porque eles estavam servindo a Deus no sacerdócio. Então, uma curiosidade. A gente passa a Bíblia a leitura e não enxerga essas coisas. Cá entre nós, João Batista era para ter crescido em Jerusalém, que seria hoje a Nova York, que seria hoje Amsterdã, que seria hoje Rio de Janeiro, São Paulo, uma das grandes cidades, onde ali estava o ápice da religião judaica. Mas tudo leva a crer que esse menino cresceu nas regiões dos desertos da Judéia. Quando os manuscritos do Mar Morto foram encontrados em 1947 em Israel por um pastor de ovelhas, que faziam cópias, esses essênios habitavam ali naquela época no deserto da Judéia, e nós vamos estar lá, vamos chegar naquele local em loco e visitar a região de Massada, a região da Judéia, do deserto da Judéia. Foi ali que João Batista possivelmente cresceu. Os historiadores dizem que ele era um essênio. Era um grupo religioso que decidiu se apartar da cidade de Jerusalém devido à corrupção do sacerdócio. E eles traziam sobre si quase o que os puritanos tinham nos Estados Unidos e na Inglaterra. Quando a reforma protestante aconteceu, os puritanos primavam pela pureza do evangelho. E João Batista era mais ou menos nessa linha, alguém que primava por uma pureza. Naquela época não existia a igreja ainda, mas ele estava primando por uma vida simples. Uma vida pura. Simples. Andar com Deus é muito simples. Não vamos complicar as coisas, a vida cristã. Por isso que tem um clássico de C.S. Lewis, um livro que vale a pena ser lido, Cristianismo Puro e Simples. É o nome de um clássico. O mesmo autor que escreveu Crônicas de Nárnia, escreveu esse livro, Cristianismo Puro e Simples. Uma das grandes referências, vale a pena você ler para entender o que é o cristianismo. Hoje você vai a certos lugares da Europa, você vê verdadeiras catedrais, a ostentação. Muito do nosso ouro e da nossa prata estão lá. Levaram o nosso ouro, levaram nossa prata para grandes igrejas, catedrais, visitadas hoje, obras de arte. Mas presença de Deus, vida de Deus, muitas vezes nós não encontramos. Aqui está um homem que decidiu, e aqui me chama a atenção, ele não foi criado em Jerusalém, mas ele tinha todo o direito de ser criado em Jerusalém, porque os dízimos
E as ofertas que eram dadas no templo eram para sustentar os levitas. Todos os dízimos de Israel eram para sustentar os sacerdotes. Então, quem crescia em Jerusalém, da tribo de Levi, ia ser sustentado por toda a nação através dos dízimos e das ofertas. Mas ele vai morar nos desertos da Judéia. A sua alimentação parece que ele era do estilo vegana. Ele comia gafanhotos, mel silvestre, e era uma alimentação bem atípica. A sua roupa não era aquela roupa sacerdotal. Era semelhante aos dias de Elias, talvez com as barbas. Hoje eu estava assistindo o filme O Náufrago, aquele ator, né, hollywoodiano, esqueci o nome do autor, Tom Hanks, e eu olhei para ele, quando ele estava lá no barquinho, não barquinho, né, na jangada que ele fez, eu falei, parece o João Batista. O João Batista ali, naquela ilha, o náufrago, né? Que história! E olhando para aquele homem, o personagem de Tom Hanks, que inclusive teve que perder vários quilos para fazer a cena antes e depois do náufrago. Lembrando dessa história, eu olhei para ele e falei, olha aqui o João Batista, uma barba não muito bem feita, uma vestimenta não singular em relação, aliás, não comum aos demais sacerdotes. Por quê? Tudo leva-nos a crer que ele morava naquela região, no deserto da Judéia. Então, ele foi grande, mas ele não era rico. Grande, mas ele não era um sacerdote à altura dos sacerdotes do Velho Testamento. Grande, porque ele foi grande no poder de Deus, na ousadia de Deus, na graça de Deus, no confrontar o pecado, ele foi grande. E aí, queridos, cuidado, porque nós podemos perder e sermos privados das bênçãos de Deus, porque nós esperamos muitas vezes coisas divinas em lugares grandes, em ministérios grandes, em homens grandes, quando muitas vezes a bênção de Deus está tão perto de nós, em coisas tão pequenas, que aos olhos de Deus são grandes. Gosto muito do livro de Jó, capítulo 8, verso 7, quando ele diz assim, acho que é o 7 e 8, ele diz, o teu começo será pequeno, mas o teu fim crescerá sobremaneira. A sociedade de hoje, há um grande autor que morreu, ele era um ateu, mas os livros deles eram difíceis de serem lidos e interpretados, mas ele não era não era um pastor, não era um teólogo, era um ateu, era um filósofo. E ele escreveu um livro chamado A Sociedade do Espetáculo. Nós vivemos uma sociedade hoje que ama o espetáculo, que ama o número, que ama o show, a visibilidade. E as igrejas não são diferentes dessa linha. As pessoas acham que Deus só está presente onde tem uma multidão, onde tem uma grande estrutura física. Nada contra. Mas é possível enxergar a glória de Deus em vasos frágeis, aparentemente frágeis. A graça de Deus está presente nessas vidas. Por isso que Paulo diz na sua carta aos Coríntios que ele se considerava como vaso de barro, mas dentro desse vaso havia um tesouro. E esse tesouro é Cristo em nós. Valorize a sua igreja, valorize a sua casa, valorize o seu ministério, o seu trabalho. Acho lindo ler o livro de Atos, nós ficamos muito impressionados com Paulo, com Lucas, com esses homens que têm um destaque. Que bom, mas eu fico muito encantado quando eu leio Atos e vejo a história de Dorcas, uma costureira, que costurava, que quando morreu, Pedro estava ali perto, mandaram chamar Pedro para orar por ela, porque eles queriam que ela ressuscitasse. E a Bíblia diz que ela ressuscitou. Mas eu pergunto, o que aquela costureira faz tanta falta? Ela não era pregadora. Eu nunca vi no livro de Atos que Dorcas era uma diaconisa, mas ela era alguém muito útil para a igreja de Cristo Jesus. Eu queria aproveitar e dizer, você é muito útil para o reino de Deus. Não despreze a sua função. Às vezes você está aqui, eu sou tão útil, ninguém me conhece. Não, você é útil. Gosto muito de Filemão, quando Paulo escreve, fazendo um trocadilho com o nome dele, ele diz, ele te foi inútil, mas agora ele é útil. Ele te foi útil para você, agora ele é útil para mim. Querendo dizer, ele não é inútil.
Ele foi útil para você, Filemon, mas ele é útil para mim. Eu falei Filemon, mas é o Onésimo. Eu falei Filemon, porque eu olhei para o irmão olhando assim, mas é Onésimo. Onésimo, que Paulo está se referindo a Filemon, que possivelmente Onésimo era escravo de Filemon. E como Paulo conheceu Onésimo na prisão, e ele agora pede, saindo da prisão, que Onésimo seja recebido por Filemon como alguém útil. Assim como ele tinha sido útil para Paulo na prisão e útil para Filemon ali na sua casa. Bem, avançando aqui, ele será grande. Segundo tópico, um homem consagrado a Deus. Verso 15, vamos ler? E aqui não aparece a palavra consagrado, mas aparece alguns termos do Nazireu. Vamos ver no versículo 15. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Bem, o que a Bíblia quer dizer? Que ele não beberá vinho, nem bebida forte. Apesar de não afirmar isso, parece-nos que João Batista era nazireu. Quem foi o outro nazireu citado na Bíblia, no Velho Testamento, bastante conhecido até em Hollywood? Sansão. Sansão foi nazireu desde o nascimento. Nazireu não podia beber vinho, não podia comer nada fermentado, não podia ter nada, tocar em cadáver, não podia tocar nada em animal morto. Vocês percebem que Sansão vai quebrando todas essas etapas. Uma das coisas que me chama a atenção é que Sansão sabia que ele era nazireu. E o que é que ele vai brincar com as raposas na plantação de uvas? E ele fez uma coisa que típica de adolescente não convertido. Amarrou a cauda, né? O rabo da raposa, um no outro, colocou fogo, ateou fogo no rabo das duas raposas, lançou-as na plantação de uva, que não era para ele estar lá, brincando com o voto de Nazireu. E é interessante, os dois homens que aparecem na Bíblia como Nazireu, um era fisicamente forte. Fisicamente forte. O outro talvez não era tão forte. E eu quero perguntar a você, qual era a diferença de João Batista para Sansão, ambos nazireus? Uma palavra que está em evidência hoje e deve estar hoje em muitos pastores, em muitos púlpitos e em muitas igrejas. É que um tinha compromisso com Deus, o outro não. Mas acontece que ambos eram para ter em sua trajetória de vida esse compromisso. É interessante que Sansão tinha o símbolo do nazireu em sua vida, mas não tinha em seu coração. João Batista está vivendo no deserto, mas ele traz na sua vida prática o compromisso que a simbologia do voto de Nazireu trazia. Ele traz na prática um compromisso. E, queridos, eu chamo a atenção porque nós precisamos ser um povo que tem compromisso com Deus. Que bom que você está aqui hoje à noite. Quantos poderiam estar? Por que tantas pessoas, poucas pessoas à noite e a igreja lotada de manhã? Por que a igreja fica lotada de manhã? Será que Deus o dia do Senhor é só domingo até 13h? É o dia do Senhor. O pastor Aníbal não está aqui, eu falei com eles hoje é aniversário da pastora Vânia, e eu falei com eles, né, graças a Deus pelos aplicativos, né, pelo WhatsApp, o Facebook não, o Skype, que a gente fala também on time, mas eu diria, nós conversamos com eles, e o pastor Aníbal quando está aqui, ele sempre fala, domingo é o dia do Senhor. Não é só domingo até 13h. Eu vim de formação católica, mas eu lembro que eu ia à missa sábado à noite. E o mesmo conteúdo da missa do sábado era o mesmo, domingo de manhã e domingo à noite. Meu pai dizia, mas de novo, e eu ia para os 3 horários da missa. Já sabia de cor. Domingo de manhã, domingo à noite e sábado à noite. Além disso, ainda estava de segunda a sexta com as freiras na escola até os 17 anos, assistindo às missas das 6h30 até as 7h30. Alguém falou misericórdia, mas era um compromisso. Eu ouvi bem assim, misericórdia. Né?
Eu acho interessante, na minha vida, essa experiência foi importante, por quê? Porque eu esqueci de falar que eu saía da missa chorando. Porque eu dizia, Deus, não me saciou, eu quero mais. Mas algo que eu me identifiquei com Paulo, falando da religião judaica dele. Paulo disse, eu era zeloso, mas eu não tinha entendimento. Por isso, quando eu cheguei à igreja evangélica, eu não tive dificuldade alguma de ir à igreja. Porque essa prática de zelo, de estar diariamente, eu já vivia. Agora, isso não quer dizer que nós somos mais crentes espirituais se estamos todos os dias na igreja. Não é isso. Nem Deus quer isso. Porque nós temos também família, casa. Mas eu estou falando pelo menos domingo. É do Senhor. Eu não pego o dia do Senhor para fazer a minha agenda. É o dia dele. Ele é a prioridade. Então eu sinto a diferença de que Sansão não tinha compromisso. Aliás, só teve um dia que ele teve compromisso, o da morte. É que antes de morrer, ele pediu a Deus e fez uma oração sincera. Se agarrou uma coluna e lembrou-se do voto de Nazireu e da sua mãe e do seu pai, que receberam a visita de um anjo, lá em Juízes, capítulo 13. Referendando aquela experiência que aquele menino seria separado desde o ventre, mas ele não teve compromisso. Frequentava as baladas, ia dizer João Batista, Sansão saía à noite, foi se casar com uma filisteia, imagina. Né? Não era nem para ele ter aliança com os filisteus, porque ele tinha que combater os filisteus, mas ele vai se envolver com uma mulher filisteia. E se fosse só a única, até aí tudo bem. Não, outras mulheres. Vai quebrando alianças, vai quebrando relacionamentos. Por quê? Porque não tem compromisso. E Deus quer restaurar nesses dias, na mensagem de João Batista, pessoas como nós, compromissadas com Ele. Compromissadas com a igreja. Compromissadas com a família de Deus. Amém, queridos? Vamos avançar. Então, esse é um ponto muito importante. Ele era fisicamente um gigante, mas não era gigante espiritualmente, Sansão. João Batista, sim, era um gigante espiritual. Terceiro ponto, era um homem cheio do Espírito Santo. Versículo 15 também diz, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Ele era tão cheio que quando Maria visitou Isabel, o bebê saltou. Né? O bebê balançou para mostrar a ousadia do Espírito que estava naquela criança. Eu não sei o que é que você entende por ser cheio do Espírito Santo. Há muita gente que pensa que ser cheio é falar em línguas. Há muita gente que pensa que ser cheio é cair no chão. Há muita gente que pensa que ser cheio é ficar cantando, falando em línguas o tempo todo. Não. Isso pode até vir no recheio, mas a essência de ser cheio do Espírito Santo é ser ousado. Ousado para dizer não ao pecado, não à carne, não ao mundo, sim para Deus. Ser cheio do Espírito Santo é poder viver a vida frutífera que Cristo outorgou-nos para nos dar uma vida vitoriosa sobre o pecado, sobre o mundo e sobre a carne. É para isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E Paulo diz no imperativo em Efésios, sede cheios, continuamente cheios do Espírito Santo. Aqui está um homem que quando se encontra com o governador, denuncia o pecado do seu irmão, do rei, do governador, dizendo que ele está em pecado, que ele está amaziado com a mulher do irmão, chama de raça de víboras. Confronta o pecador, confronta o pecado, denuncia as injustiças que existiam naquela época. É para isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas além disso, além de ser um homem grande aos olhos de Deus, um homem consagrado a Deus, um homem cheio do Espírito Santo, o quarto ponto, um homem usado por Deus. Vamos para o versículo 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Interessante que ele batizou tanta gente, o batismo de João o Batista,
quando Paulo chega à igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, nem existia igreja ainda, algumas pessoas ali tinham sido batizadas no batismo de João. Paulo até perguntou, vocês receberam o Espírito Santo? Eles falaram, não, nós nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. E Paulo diz, o que é que vocês creram? Não, nós cremos no batismo de João. E aí Paulo prega, isso mostra que o ministério de João Batista foi tão forte e impactante em tão pouco tempo, que quando Paulo vai para a Europa, para a região ali da Eurásia, entre a Turquia, ele está na Turquia, ele já tinha saído ali da região de Antioquia e de Jerusalém, ele está em Éfeso, onde hoje é a Turquia. Ele vê pessoas que foram batizadas no batismo de João Batista. Olha o impacto. Não era mais necessário. O batismo de João Batista era para preparar as pessoas para receber o Messias. É por isso que quando você abre lá comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 1, veja aí o Evangelho de Marcos, eu acho interessante que Marcos, ele é tão objetivo, né? Se Lucas vai falar de João Batista bebê, Marcos já está falando de João Batista com 30 anos pregando. Veja aí a introdução de Marcos, capítulo 1. Versículo 4. Apareceu João Batista onde? Não é em Jerusalém. Ele não está em Jerusalém, na cidade, né, linda de Jerusalém. Ele está no deserto pregando o quê? Batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E saíam a ter com ele toda a província de quem? Da Judéia. E todos os habitantes de Jerusalém. E meus irmãos, isso é que era um pregador, viu? Porque pregador hoje recebe aplauso. Agora, você terminar de pregar e as pessoas procurarem o pregador para dizer, olha, eu matei, eu roubei, eu adulterei, eu traí a minha esposa. Olha, tá raro encontrar pregadores hoje. Ele terminava de pregar, as pessoas iam confessar os seus pecados. Então ele foi tremendamente usado por Deus. Verso de número 5 diz ainda, né? Vamos ler? As pessoas vinham o quê? E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. E se você quiser saber o estereótipo, né? Se ele fosse para o São Paulo Fashion Week, ele estava reprovado. Que dá uma olhada no versículo 6, a roupa dele. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. E ele trazia um cinto de couro. E se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Bem, uma coisa eu descobri aqui. Ele tinha proteína e carboidrato. Não carboidrato, mas pelo menos tinha glicose. Tinha um açúcar aí do mel. Mas já tinha pelo menos a proteína animal, já deu para se fortalecer. Não sei, com certeza, como ali tinha muito trigo, ele deveria comer um gafanhoto com pão. Eu, de vez em quando, eu gosto no friozinho, um chazinho de erva cidreira, aí eu ponho uma torrada de pão integral para esquentar, depois eu passo mel, porque aí eu não vou tomar chá com açúcar, porque o açúcar também é um veneno, e aí eu coloco mel na torrada e tomo um chazinho com pão integral e mel. Boa receita, tá bom? Fica livre do açúcar. Ou então pega uma banana nanica, põe no mel. Não, micro-ondas não é tão bom, de vez em quando eu ponho, e aí uma boa sobremesa, uma banana nanica com mel. Ok, está aqui a dieta de João o Batista. Hoje não é estilo vegana? Está aqui o estilo de uma boa refeição vegetariana, né? Brincadeira. Então, ele quebrava os paradigmas e os estereótipos. Por mais que alguém achasse ele estranho, era inegável a autoridade e a unção que estava sobre esse homem. Hoje nós temos grandes pregadores, mas pouco impacto, pouco arrependimento, pouca conversão. Às vezes nós ficamos muito preocupados em fazer o ministério, mas eu fico impressionado de ver dois homens, João Batista e Jesus, que ficaram no anonimato, se preparando às escondidas dos homens, 30 anos, e vêm para o ministério, e em poucos meses, João Batista, e em poucos anos, Jesus, 3 anos, ambos têm um ministério impactante, de curta duração. Qual o segredo? Os bastidores. Antes de entrar em cena, 30 anos de raízes
e aprofundamento com Deus no anonimato dos homens. É a figura de João Batista, uma das pessoas que o próprio Cristo falou que não havia profeta maior do que João o Batista. Um homem usado por Deus. Voltemos para Lucas 1,16. 1,16. O evangelista Lucas vai falar que ele vai converter muitos dos filhos. E aí nós chegamos no último ponto. Um homem ousado por Deus. Ousado. Se tinha um profeta no Velho Testamento que os judeus valorizavam, era Elias. No Monte Carmelo, que nós vamos visitar nessa viagem, nós vamos encontrar uma imagem, um busto do profeta Elias no Monte Carmelo. Foi ali que Elias desafiou os profetas de Baal. Acho que está passando aí agora a novela da Record, quem está assistindo, né? E vai ler Jezabel. E aparece ali o próprio Elias, que vai confrontar uma nação apóstata. Confrontar os profetas de Baal que estão praticando feitiçaria. E até hoje, ao visitar o Monte Carmelo, você tem ali um busto grande e o nome do profeta Elias e um versículo, lembrando a referência de um dos grandes profetas que Israel teve, o profeta Elias. Gosto muito de sua frase, quando diz que acerca dele, que ele andava com Deus. Um homem que andava com Deus, Elias. Pois bem, versículo 17, irá diante do Senhor, e aqui eu quero chamar a atenção da gramática. Existe uma religião aí, no mundo inteiro, que tomou o Novo Testamento, interpretou o Novo Testamento à luz de um espírito, de uma pessoa que já morreu, e trouxe uma nova interpretação nesse Novo Testamento, e traz a ideia de que João Batista, a partir desse versículo, se reencarnou Elias nele. E o grande problema aí é muito simples de resolver, é gramática. Porque a minha Bíblia e a sua, e o texto original grego diz que João Batista veio, não foi com o espírito de Elias, mas ele veio no espírito de Elias. Ou seja, na verossemelhança. Nas atitudes semelhantes às de Elias, na ousadia, no confronto do pecado. É por isso que é importante ler lá a história de Elias, para saber quem foi Elias, o que ele fez. E João Batista teve um ministério semelhante ao dele. Versículo 17, irá diante do Senhor, vamos ler, marque aí na sua Bíblia, no espírito e poder de Elias. Para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes, a prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Que missão árdua! Ele tinha que preparar a nação para receber o Messias. Quando Jesus aparece, ele até diz, não, eu é que devo ir a ti, tu vens a mim? Eu é que devo ser batizado, porque eu tenho pecado, mas tu não tens pecado. E Jesus diz, importa que você me batize, para que se cumpra em nós toda a justiça. E João Batista o batiza, mas ele tem um ministério, vamos marcar aí, converter o coração dos pais aos filhos. Sabe o que ele está se referindo aí? Malaquias, capítulo 4. Vamos lá para Malaquias, vamos terminar aí, refletindo sobre isso. O último profeta do Velho Testamento. Abra aí, o último livro, o Velho Testamento, Malaquias. O capítulo 4, falando de Elias, no versículo 5, ele diz assim, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O coração dos filhos aos pais. Aqui não é a minha pregação, mas eu chamaria a atenção de uma coisa muito importante. Eu tenho visto hoje muitos filhos rebeldes com os pais. Filhos que respondem aos pais de uma forma terrível. Por que o profeta Elias diz que Deus vai converter o coração dos filhos aos pais para que não fira a terra com maldição? Porque o primeiro mandamento com promessa no decálogo diz, honra teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a terra.
E aqui você pode até achar que Elias, João Batista, era a própria pessoa de Elias nele. Não, porque lá no Evangelho de João, quando João, o evangelista, vai falar de João Batista vai ser arguído e perguntado, és tu Elias? Ele disse, não, eu não sou Elias. És tu Messias? Não, eu não sou o Messias. Quem tu és? E ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. O próprio João, o Batista, disse que ele não era Elias. Então isso quebra a tese dessa religião que usou o Novo Testamento, deu uma nova interpretação, alterou os textos originais e afirma, a partir desse Evangelho de Lucas, que Elias se reencarna em João o Batista. A Bíblia condena a reencarnação. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. E geralmente algumas dessas pessoas, a maioria que crê nessa linha, sempre diz que lá atrás, quando se reencarnou, era um rei, era um príncipe, era uma rainha. Eu nunca vi dizer assim, eu era um servo, eu lavava as privadas, eu lavava os banheiros. Não, eu era um rei, eu era um príncipe, eu era um senhor feudal. Não é? Nossa, nunca vi. E as pessoas vão atrás desses discursos, mas esquecem, como Paulo diz, de examinar as Escrituras. Examine as Escrituras, examine a gramática, examine o texto. O texto não diz que ele virá com o poder, com o espírito de Elias, no poder, na verossimilhança. Um exemplo disso é, por exemplo, o pastor Felipe hoje vai pregar, e hoje a forma como ele prega, os trejeitos, alguém pode dizer assim, nossa, eu vi Billy Graham pregando no pastor Felipe. Mas por quê? Na verossimilhança, nas atitudes, nas colocações, na forma de manusear o microfone. Pode ser o quê? No poder e na autoridade de Billy Graham, mas não com o espírito do Billy Graham. Só um exemplo, para a gente entender o que Lucas está falando acerca de João Batista. Bem, queridos, finalizando no capítulo 1, esse ponto tão importante que ele seria um homem ousado por Deus. E a minha oração é que saiamos daqui buscando nessa personagem bíblica esses caracteres em nossa vida, em nosso homem interior. Então vamos ler o versículo 17. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes a quê? A prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Finalizando, nós podemos entender isso melhor em Mateus capítulo 11, quando Jesus falou acerca dele. Mateus capítulo 11. E eu quero pedir ao pessoal aí da mídia, vamos separar a música do Paul Wilbur, que canta lá, ele vem e a trombeta soará. E a música diz, esses são dias de Elias, são dias de João Batista, pregando a palavra de Deus. E eu quero desafiar o seu coração a entender essa menção de que essa mesma ministração de Elias, da unção de Elias, que já esteve em João Batista, uma unção de verossemelhança, Deus quer dar à igreja. E somos nós que vamos preparar o caminho agora para levar às nações o Messias e as nações receberem a Cristo em seus corações. Vamos abrir em Mateus capítulo 11. Jesus vai falar sobre João o Batista. Versículo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, na verossemelhança, que estava para vir. Não deixem de ler em casa João capítulo 1. Quando João,
o evangelista narra a pergunta que as multidões fizeram a João Batista. És tu Elias? Ele disse, eu não sou Elias, né? Eu sou a voz que clama no deserto. Então, versículo número 14. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele começa a falar no versículo também 7, que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios dos reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito. Vamos? Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, juntos, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Queridos, João Batista já morreu, já cumpriu a sua missão. Ele veio para preparar o Messias na primeira vinda. E eu pergunto, Jesus não voltará? Sim, segunda vinda. Mas antes que ele venha, Deus vai restaurar a palavra profética, a unção que estava em Elias, em João Batista. Essa mesma unção vai estar sobre a igreja, sobre a minha vida, sobre a sua vida, preparando as nações para receber o Messias. Essa música que nós vamos cantar, ela é muito bonita. Ela foi traduzida de uma música original de um judeu, Paul Wilbur, um judeu messiânico, convertido, que escreveu essa música há muitos anos. E essa tradução ficou muito próxima ao original em inglês do que a letra é. Tem um clipe original em inglês, você pode assistir, e ele gravou no Brasil, com Diante do Trono, esta música. E eu quero convidar você a cantar esta canção, relembrando da unção profética que estava sobre João Batista e Elias. Também Deus quer derramar sobre a nossa vida. E Ele nos faça homens e mulheres ousados, usados por Deus, cheios do Espírito Santo, consagrados a Deus e homens e mulheres grandes diante de Deus. Mas grandes grande na perspectiva dEle. E não na perspectiva dos homens. Vamos cantar esta canção. Vou pedir a Renata para colocar ali a letra. Vamos terminar cantando esta canção. Estes são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são dias do servo Moisés, justiça reinando outra vez. São dias de tribulações, de trevas e perseguições. Olha agora, vamos juntos? Mas somos a voz no deserto que clama, prepare o caminho do Senhor. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, este é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Estes são dias de Ezequiel, no vale dos ossos secos. E estes são dias do servo Davi, restaurando a adoração. São dias de grandes colheitas, os campos brancos estão. Nós somos os trabalhadores na vinha, pregando a salvação. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, este é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. São as vozes. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, este é o ano do perdão,
de Sião virá a salvação. Que era e que é. Que era, que é e que há de vir. Quero ouvir a igreja. Que era, que é e que há de vir. Última vez. Que era, que é e que há de vir. Dê uma salva de palmas ao Senhor. São dias de Elias. Curve a sua cabeça. Senhor, assim como o Senhor levantou Elias, assim como o Senhor levantou João o Batista, homens aparentemente insignificantes aos olhos das coisas terrenas, mas eram homens conhecidos por Ti. Hoje nós vivemos numa época de celebridades, de padres e pastores famosos, mas temos sentido a falta do Teu poder, da Tua unção. Mas nós não estamos aqui buscando de homens famosos, nós estamos aqui buscando do Senhor o poder do Espírito Santo. E assim como aprendemos que o segredo de João o Batista e Elias eram homens consagrados a Ti, eram homens grandes na Tua perspectiva, eram homens que foram usados, cheios do Espírito Santo, homens ousados, intrépidos, homens que não titubeavam, não ficavam em cima do muro, homens que foram criados em lugares distantes, mas que quando abriram a sua boca e vieram às cidades e pregaram a palavra, algo de tremendo aconteceu dos pecadores confessarem os seus próprios pecados a João o Batista. Senhor, nós queremos clamar por esta unção que estava sobre João Batista. Ele veio como precursor, preparando o ministério do Messias. E nós seremos a unção e teremos a unção de Elias nos últimos dias, a unção de João o Batista, preparando as nações para receberem o Messias, preparando a terra para ouvir a voz do Evangelho verdadeiro, que pregará arrependimento às nações. Usa as nossas vidas. Por isso, hoje à noite aqui, nós oramos por cada um de nós, pela minha vida, pelos pastores e pelas ovelhas, pelo rebanho. Não há estrelas na tua casa, não há celebridades na tua casa, nós somos todos iguais, nós somos membros do mesmo corpo e nós pedimos a Ti, Senhor, batiza-nos com Teu Espírito Santo, enche-nos da ousadia, da unção de ousadia, da intrepidez para confrontarmos o pecado, que assim como João Batista foi consagrado a Ti e cheio de compromisso contigo, batiza-nos num batismo de compromisso. Compromisso com o Teu reino, compromisso com a igreja local, compromisso com a família de Deus, compromisso com a Tua palavra, compromisso com a santidade, o temor e a aliança com o Senhor. Usa as nossas vidas, acha em nós essa disposição, esse desprendimento que havia em Elias e João Batista. Acha em nossas vidas e que saiamos daqui mais ousados, intrépidos e cônscios da nossa missão e mais cônscios de uma identidade à semelhança do ministério de João o Batista. Abençoe as nossas vidas, que aonde quer que estejamos essa semana, na escola, na universidade, no trabalho, na rua, na padaria, na farmácia, que estejamos atentos e sejamos ousados para dizer às nações: Ele vem, a trombeta soará, aquele que era, que é e que há de vir, virá ao seu templo e restaurará todas as coisas. Pai, nós Te agradecemos por esta palavra, por esta unção, pela graça do Senhor sobre as nossas vidas.